Shalom, queridos, graça e paz. Bem-vindos, Isaías, Marcelo, Rodrigo Braz, Gilmara, Carlos Eduardo, Ju Longaray. Glória a Deus. Luana, Rosaura, Jonas, Laura, Jonas. Glória a Deus. Queridos, que saudade de vocês. Que saudade dos nossos cultos ao vivo. Que saudade, Lu. Que saudade de nós estarmos na igreja. Hoje é um dia que está dando muita saudade. Kátia, bem-vinda. Irã, boa noite. Arthur, Cristiane, glória a Deus. Christian, Ju Longaray, saudades também. Que saudade do povo lindo da IBN, de nós estarmos juntos ao vivo. Querido, você que está entrando agora, Diego Machado. Olá, Cris, tudo bem? Jonas, Luizane, Rafa. Glória a Deus. Marmita, Marifite. Uau. Karine, Christian, tudo de bom. Opa. Nath, Fernanda, ou Fernande, Rosângela, glória a Deus. Dai Souza, glória a Deus. Jennifer, queridos, que saudade de todos. Thaísa, olha, Gorete, a gente está com muita saudade de todos vocês. Esse tempo, assim, ele tem sido um tempo de reclusão, isolamento social, mas isso é bom por um lado, a gente dá uma Sheila, Deus abençoe Sheila, Letícia, Eneida, Leandro Biac. É bom a gente dar uma parada assim na rotina, daquele corre do dia a dia, mas por outro lado, Martins, Deus abençoe, mas por outro lado fica uma saudade, fica um vácuo, né? A gente está com muita saudade de todos vocês, a gente está tirando esse tempo para estar trabalhando. Nós estamos trabalhando muito, acordando muito cedo e produzindo conteúdo diariamente para que a igreja do Senhor seja abastecida. Maurício Brown, glória a Deus. Rodrigo Rocha, Eliane Cristina, glória a Deus. Denis Fassbinder, Deus abençoe. Então a gente tem trabalhado para crescer no Senhor, para Lourdes, Deus abençoe, para realmente ter mais conteúdo para nós atravessarmos esse tempo da melhor maneira possível. Então eu e a pastora, nós temos nos dedicado a isso, e isso dá bastante trabalho. Então estamos trabalhando bastante, estudando bastante e gerando muito conteúdo para que você seja abastecido diariamente com a palavra de Deus, com estudos que vão fazer total relevância às nossas vidas, amém? Esse tempo que nós temos aqui precisa ser totalmente relevante, não pode de maneira nenhuma ser um tempo perdido. Nós não estamos aqui para passar o tempo, nós não estamos aqui só para fazer um bate-papo, não que haja mal nisso, mas o objetivo do nosso encontro diário às 20 horas é consolidar os nossos corações com a palavra de Deus. Então, se você sabe de mais alguém que precisa receber essa palavra que vai ser ministrada hoje, clica no aviãozinho, convida mais pessoas, convida os amigos, convida parentes, pessoas que precisam receber da parte de Deus alguma palavra de ânimo, uma palavra de destino, uma palavra que vai consolidar a sua fé, vai consolidar a sua vida, vai consolidar o seu coração, e esse é o objetivo de nós estarmos aqui hoje. Amém? Então, clica no coraçãozinho aí e também clica no aviãozinho e pede aí para os teus amigos, colegas, as pessoas que você ama, familiares, entrar aqui na live para a gente junto estar aumentando essa audiência e aproveitando esse tempo para proliferar a palavra de Deus, para disseminar o evangelho, para que mais pessoas recebam o evangelho. Muitas vezes a gente não consegue talvez levar uma pessoa na célula, levar uma pessoa na igreja, levar uma pessoa em algum lugar, mas aqui na live fica mais fácil, é só mandar o aviãozinho aí, convidar a pessoa, talvez mandar o WhatsApp para a pessoa e pedir, olha,
que entra na live para que a gente consiga ter uma palavra de Deus, uma palavra de ânimo no seu coração. E eu creio que essa noite não vai ser diferente. Nós seremos muito abençoados em nome de Jesus. Vinícius, glória a Deus. Edu Volpato, bem-vindo, querido. Gesiane, Ana Paula Ferraz, glória a Deus. Que Deus abençoe. Boa noite, boa noite, boa noite. Queridos, hoje eu quero ministrar a vocês com um tema muito importante. Como manter a santidade no presente século. Grazi, Gustavo, graça e paz, sejam bem-vindos. Karine, Andréia, glória a Deus. Como manter a santidade no presente século? Nós estamos num desafio, nós precisamos hoje manter a santidade com Deus, dentro da família, precisamos manter a santidade no coração, precisamos manter a santidade no nosso procedimento, e a Bíblia, ela é um livro que tem um tema central, que é a palavra de Deus. É a implantação do reino de Deus sobre a terra, ao qual Jesus Cristo é o nosso rei, é aquele que morreu na cruz pelos nossos pecados. E a Bíblia também é um livro de A a Z, ou de Gênesis a Apocalipse, um livro de princípios, valores morais, valores espirituais e também um código de conduta que diz como devemos viver de maneira assertiva sobre essa terra. Então a Bíblia é um livro que pode parecer complexo, mas ele tem pérolas preciosas, e nós sabemos que para extrair esses diamantes ou essas pérolas não é uma coisa rápida, requer meditação, requer investimento de busca de conhecimento e também de sabedoria, e principalmente a revelação do que o texto está dizendo. Por isso, sempre quando a gente vai utilizar um texto, né, a gente usa sim técnicas de interpretação que são de comum a outras áreas, não só a Bíblia, mas ao direito e outras áreas, como a exegese, como a hermenêutica, né? Exegese tratando do contexto, do ambiente real do texto onde ele aconteceu, a hermenêutica que trata o que o texto quer dizer por trás daquilo que aconteceu, mas principalmente nós temos a revelação do Espírito Santo, que é aquilo que traz não só o ambiente do texto, aquilo que é a interpretação do texto, mas principalmente o que o Espírito quer dizer para a igreja nesse momento. Por isso a palavra diz que aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo está dizendo à igreja nesse momento. Amados, hoje eu fiquei sabendo infelizmente, de um caso que até foi o Aldair que mandou para mim a reportagem, de um pastor que infelizmente um artista músico que estava envolvido num caso de assédio com uma irmã da igreja, enfim. E a gente vê que Deus está fazendo uma faxina na nação. Esse tempo que nós estamos aqui é um tempo onde a verdade, mesmo aquela que estava debaixo do tapete, ela vai começar a aparecer, porque chegou o tempo de Deus trazer não somente juízo, mas uma oportunidade de mudança para a geração. Eu tenho dito que os profetas, eles sempre foram levantados na palavra para, primeiro, denunciar o caos, mas depois trazer uma proposta de juízo da parte de Deus, caso não haja arrependimento. Mas no fim, tudo isso resulta um grande convite ao arrependimento do homem. Então, amados, eu trago essa palavra hoje com muito temor e tremor, como manter a santidade no presente século. Por quê? Porque nós estamos diante de um mundo tenebroso. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno e nós não podemos brincar. Nós não podemos brincar com o pecado, nós não podemos brincar com a santidade, nós não podemos brincar de igreja, porque isso acarreta juízo sobre as nossas vidas. Nós precisamos, sim,
ter uma vida consciente de uma santidade, e santo significa estar separado para Deus, separado para uma vida com Deus. E eu espero que você nessa noite receba essa palavra com muito temor e tremor no teu coração, porque a Bíblia também diz que aquilo que é dito às escondidas será pregado nos telhados, porque nada ficará encoberto. Amados, nós precisamos manter a nossa vida saudável espiritualmente falando, precisamos manter o corpo são, sim, a nossa alma sã, mas precisamos também dar atenção, porque com o pecado não se brinca. Quando brincamos com o pecado, as consequências são severas. Por isso, em nome de Jesus, eu trago essa palavra para ti nessa noite. Como manter a santidade no presente século? Se você tem caneta e papel, pelo menos anote a referência dos textos. Depois eu quero te dizer o seguinte, que eu estou preparando um grupo no Telegram para colocar os esboços dessas mensagens. Tudo aquilo que estou falando, e se Deus quiser, eu também vou colocar, no YouTube, porque aqui no Instagram fica só 24 horas, tá? Já perdi algumas, talvez eu faça reprise de algumas, refazendo a live em outros horários, tá? Porque eu acho que esse conteúdo que Deus tem dado nesse tempo de confinamento é um conteúdo muito relevante para sustentar, fundamentar a nossa fé e para que nós possamos ter uma vida pautada, uma vida segura, com valores, com princípios seguros para essa caminhada que está diante de nós. Amém? Abra a tua Bíblia, quem trouxe Bíblia, livro de 1 João, capítulo 1, versículos 5 a 8, diz assim: Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz. Diga aí no seu coração, Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz, como ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. A verdade não está em nós. Então, olha só, nós estamos num reino de luz. Deus é luz, e o reino de Deus é o reino de luz. A luz tipifica a glória de Deus. A glória de Deus é representada por luz. E quando a luz ela vem, ela sobrepuja as trevas. Não tem como ter trevas quando tem luz. Se você entrar num prédio muito grande, que está totalmente de luz apagada, totalmente no breu, e acender uma vela, aquela vela ela vai dominar sobre as trevas. Então, o reino de Deus, quando ele entra na vida de alguém, ele vai sobrepor qualquer trevas, ele vai sobrepor qualquer luz, ele vai sobrepor qualquer situação. Então deixa eu te dizer uma coisa, precisamos não estar somente no reino de luz, mas precisamos caminhar nessa luz. Como? Comunhão com Deus e com os nossos irmãos, porque se nós permanecermos na luz, então nós estaremos sendo purificados de todo o pecado. E se dissermos que não temos pecado, nós estamos nos enganando. Todos somos pecadores. Mas como assim, pastor? Como é esse negócio? Como ser santo, ou seja, separado? Como ser uma pessoa em santidade, se a Bíblia diz que nós somos pecadores? E aí eu quero te dizer algo, nós somos pecadores não porque temos a intencionalidade de pecar. Pecamos sim por descuido, porque a nossa natureza originalmente é pecaminosa, muito embora nós tenhamos sido lavados e remidos do sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas sabemos também que se nós descuidarmos, acidentalmente podemos cometer alguns pecados. Então deixa eu te dizer algo, o crente ele peca por acidente, mas ele não peca porque ele decidiu viver uma vida pecaminosa. A nossa decisão deve ser, sobretudo, andar na luz, porque Deus é luz e nós precisamos permanecer nessa luz para a honra e glória do Senhor Jesus.
A Bíblia também diz em João 1,5, a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Eu quero profetizar na tua vida já de antemão aqui no início que as trevas não vão prevalecer na tua vida. Se você tem enxergado só trevas, tem enxergado um tempo nebuloso à frente de ti, eu quero profetizar sobre ti que as trevas não vão prevalecer sobre a tua vida. Isso é a promessa do Senhor para a tua vida. E se você recebe, clica no coraçãozinho aí, dá um glória a Deus, faz alguma coisa aí, se expressa em nome de Jesus. Então vamos lá. Primeiro ponto, como manter a santidade no presente século? Ponto 1, precisamos confessar pecados. Diga, confessar pecados. Por que confessar pecados? Precisamos confessar pecados, mas por que confessar pecados? Por 2 motivos. O primeiro é para perdão e o segundo é para a cura. Então vamos ler aqui. 1 João 1,9. Quem tem Bíblia pode abrir aí. Quem tem Bíblia pode abrir. 1 João 1,9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele, que é em Deus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e sua palavra não está em nós. Então, precisamos confessar pecados para Deus. Quando você comete um erro, a primeira coisa que você deve fazer é dobrar o seu joelho e dizer assim: Senhor, errei, me perdoa. E sabe o que acontece? Ele é fiel e justo para te perdoar e para te purificar de todo o pecado. Então, se você confessa pecado, Deus vai te perdoar e vai te purificar. Agora, não adianta dizer que você não tem pecado. Todos nós temos, porque nós falhamos. Nós somos homens falhos e falhamos. Então, se você confessar o seu pecado, Deus vai te purificar, porque Ele é fiel e justo para te perdoar a qualquer situação e te purificar de toda injustiça. Amém? Você recebe isso? Agora, então, confessamos primeiro para perdão. E depois, o que fazemos ainda? Dentro do primeiro item, que é confessar pecados, confessamos para a cura. Como? Tiago 5,16 fala assim: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Então, olha só, preste atenção. Muitas vezes você pode estar perdoado por Deus, mas não curado, e voltar a pecar. Então, você errou, e você orou, e Deus é fiel para te perdoar, te purificar, mas não significa que você esteja curado, e talvez isso te leve a pecar novamente. Aquele erro que você não consegue vencer, aquela situação que você não consegue se dominar ainda, que você não alcançou uma cura interior a ponto de dominar o teu erro, o teu impulso, só tem uma maneira de você resolver isso: confissão de pecado uns aos outros. Confissão de pecado uns aos outros. Mas para quem eu devo confessar, pastor? Claro que você não vai sair confessando para qualquer pessoa, principalmente pessoas que não têm preparo para ouvir alguém confessar pecados. Você precisa confessar para quem te acompanha e te auxilia, para a pessoa que te lidera, ou para o teu pastor, ou uma pessoa que é autoridade espiritual sobre a tua vida, que tem unção, autoridade e legitimidade para estar ministrando, porque aqui diz que a oração do justo é muito eficaz, ela pode muito nos seus efeitos, a súplica do justo. Então, para quem eu confesso as minhas falhas? Eu confesso principalmente para os meus líderes, né? Eu posso confessar para o meu pastor, para o meu apóstolo, para o meu líder. Por quê? Porque é um local seguro, aonde eu chego assim: olha, pastor, eu não venci nessa área ainda, me ajuda.
E aí você vai estar sujeitando, se tornando vulnerável a aconselhamento, a ministração e também a cura do Senhor. Eu quero te dizer em nome de Jesus que se você tem uma área na tua vida que você não venceu ainda, se você procurar a sua liderança e abrir o seu coração, Deus vai mudar a tua natureza, Deus vai entrar sobrenaturalmente sobre a tua natureza e vai agir de maneira extraordinária para que você realmente possa viver uma transformação. Amados, nós não podemos ser repetidores de discurso. Tem muita gente que conhece muito a Bíblia e até repete até coisas que eu falo, mas a questão no reino não é repetir, é viver. Então, muito mais importante que conhecer no sentido de informação é viver aquilo que a Bíblia diz. Então, quando nós decidimos viver a cura, é uma das maiores decisões que nós podemos tomar, é decidir verdadeiramente viver essa transformação em nossas vidas. Quem está recebendo aí, recebe em nome de Jesus aí, toca no coraçãozinho aí, dá para convidar mais gente ainda. Glória a Deus, meu Deus, o tempo está voando, 2020 já. Número 2, para manter a santidade no presente século. Primeiro é a confissão de pecado. Segundo ponto, conservar a simplicidade e pureza devidas a Cristo. Como assim, pastor? Vamos ler o texto de 2 Coríntios 11, versículo 2 e 3. Porque zelo por vós, aqui Paulo está escrevendo para a igreja de Corinto, carta aos Coríntios, tá? O que Paulo está dizendo nessa igreja? Porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo que é Cristo. O que ele está falando? Virgem pura é uma igreja pura, sem pecado, sem mácula, sem ruga, bem ataviada, preparada para o noivo. Mas receio que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, se a parte da simplicidade e pureza devidos a Cristo. Queridos, Eva, o pecado que ela cometeu começou na mente. O pecado que Eva cometeu começou na mente. O diabo conseguiu entrar na mente dela. Ele enganou e depois, talvez a gente possa pensar que aquele pecado aconteceu tudo num dia só. Mas a gente sabe que o pecado é processual. Talvez muitas vezes Eva foi lá e o diabo deu uma soprada na mente dela. Foi assoprando e um dia aquilo que, como se diz o ditado, né, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então o que acontece? Um dia ela cedeu. O diabo faz isso da mesma maneira. Ele vai minando a nossa mente processualmente até que nós venhamos a cair no engano. Mas deixa eu te dizer, ele está dizendo o seguinte, que não se aparte da vossa mente a simplicidade e a pureza devidas a Cristo. Querido, elimina a complexidade da tua mente, elimina a impureza da tua mente. A impureza é quando nós começamos a dar ouvidos para esse processo maligno que vai se instalando em nossas mentes. Então o que a palavra está te dizendo aqui? Não deixa o diabo te enganar como enganou Eva. Você é noiva de Cristo e você precisa estar preparado para entrar nas bodas do Cordeiro da maneira que você é como uma noiva pura, uma noiva virgem, uma noiva que não está prostituída, que não está misturada, mas uma noiva que está bem preparada, porque manteve a simplicidade e a pureza. Eu lembro também de Maria. Maria, ela era pura. Por isso ela foi escolhida. A palavra diz que Maria foi escolhida para ser mãe de Jesus porque ela era uma pessoa pura. E quando nós temos pureza de coração, nós também somos escolhidos por Deus para levar adiante essa obra como igreja. Amém, querido? Então coloca no teu coração isso, seja simples e puro. Não seja alguém complexo. Tem muita gente que é complexa, que se irrita com tudo, que se fere com todo mundo. É a pessoa aquela chamada firidenta, né? Cheia de mimimi, é complexa. Abandona isso, seja simples e puro.
e Deus vai te usar poderosamente. Amém? E se aguardar, porque essas coisas acontecem no ambiente da mente, e nós sabemos que a mente é o grande campo de batalha, aonde a santidade ela é perdida ou ela é vencida, em nome de Jesus. Se você está recebendo aí, coloca no coração, em nome de Jesus. E a Bíblia também diz, em Romanos 12:2, texto muito poderoso, que diz assim: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então não te amolda ao mundo, não te conforma com o mundo, não pega o formato desse mundo, mas transforma a tua mente. O ataque do diabo, ele vem sobretudo sobre a mente. Por quê? Porque ele quer que a tua mente seja comprometida, porque se ele conseguir entrar na tua mente, todo o teu corpo vai padecer, todo o teu projeto, todo o teu espírito, tudo vai entrar em colapso. Agora, se ele está atacando a tua mente, renova ela, renova o teu entendimento com a palavra e permita que o Espírito Santo te leve a um novo patamar em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, primeiro ponto para manter a santidade, confessar pecados. Segundo, conservar simplicidade e pureza devidas a Cristo. Amém? Terceiro ponto, agora presta atenção nesse. Meu Deus, a hora passa muito rápido. Revisa os versículos do segundo ponto. Segundo ponto é 2 Coríntios 11:2 e 3 e Romanos 12:2. Terceiro ponto, andar no Espírito. Você quer conservar a santidade, você precisa aprender a andar no Espírito. E o que a Bíblia diz? Paulo fala à igreja da Galácia, aos Gálatas, capítulo 5, 16 e a 18, diz assim: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfarei as concupiscências da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que, porventura, seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Então o que ele está dizendo? Andai no Espírito e jamais satisfaça a carne. Então, existe uma guerra. A carne milita contra o Espírito contra a carne. O que acontece? O que nós entendemos por carne? Carne é corpo e alma. Corpo e alma. Corpo e razão e emoção. O Espírito, ele é aquilo que conecta com Deus. Quando fala que o espírito está pronto, fala do espírito do homem. Mas aqui, nesse outro texto, fala o Espírito Santo militando contra a carne, porque o Espírito Santo ele está atuando sobre o espírito do homem, mas a carne, ela cria uma guerra. Por isso que a Bíblia diz que a carne é fraca. Então nós temos algo em nós, que do grego vem de sarkos, que significa carne. Nós temos algo que nós não podemos nos livrar. Ela vai estar conosco até o fim da nossa vida, e é uma guerra constante. Então, como nós ganhamos essa guerra? Aquilo que eu alimento mais é aquilo que vai vencer. Se eu alimentar mais o meu espírito na comunhão com o Espírito Santo, na renovação do entendimento, na pureza, na simplicidade, mais eu vou ter êxito sobre essa carne, que ela é voltada para as obras da carne, que está ali na continuação do texto de Gálatas, a partir do 5:19, que diz assim: as obras da carne são conhecidas e são... Que obras são essas que a carne quer militar contra o espírito? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus o que tais coisas praticam. E vocês, preste atenção, a impureza está entre elas. Por isso, mais uma vez, uma chamada para a pureza. Aqueles que dão lugar à carne não herdarão o reino de Deus. Se você decidir
abrir a porta para que a tua carne tome conta e essas obras começarem a aparecer na tua vida, você não herdará o reino de Deus. É o que a Bíblia está dizendo, meu irmão, não sou eu. Então, olha só, Gálatas 5, eu li até agora do 5 ao 21, tá? Nós vamos ler até o 23 ainda. Pode ler depois do 5, 16 ao 23. Essas obras, elas aparecem quando uma pessoa não está andando no Espírito. As obras da carne começam a aparecer. Agora, a Bíblia diz que o fruto do Espírito, então a carne possui obras, mas o Espírito tem um fruto que tem 9 qualidades nesse fruto. Preste atenção a partir do 22. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então eu vou te dizer, vamos falar aqui só de domínio próprio, por exemplo. Uma característica do fruto do Espírito é a pessoa que em tudo se domina. Para quê? Para não dar lugar ao diabo, para não dar lugar à carne, para não dar lugar para que a carne tome conta. Por isso eu digo a você nessa noite com temor e tremor, não brinque com o pecado. O pecado, ele é processual em nossas vidas. A gente dá lugar a um pecadinho que parece que não vai dar em nada, mas ele cresce e nos domina. Então tudo aquilo que é pequeno e nós não dominamos, acaba nos dominando. Foi o que aconteceu com Eva. Eva não deu bola ali para a serpente, foi indo, até o dia que ela foi dominada pelo pecado e trouxe severas consequências para a vida dela e toda a humanidade a partir disso, a partir desse pecado que entrou no mundo. Amém, queridos? Quem está recebendo essa palavra no seu coração, eu sei que eu estou correndo, mas é que a hora, ela vai muito rápido. E hoje é dia de culto, a palavra tem que ser mais densa ainda, tem que ser mais intensa. Amém? Não existe pecadinho e pecadão, é verdade. Existem consequências diferentes, né? Mas não existe. Mas o pecado, ele vai domina a pessoa, né? Se a pessoa não dominar o pecado, se ela não tomar decisões, esse pecado domina a pessoa. Glória a Deus, aleluia. Vamos então revisando. Primeiro, para você andar em santidade no tempo, no século, no presente século. Primeiro, confessar pecados. Segundo, conservar a simplicidade e pureza devidas a Cristo. Terceiro, andar no Espírito. Amém? Agora, número 4. Quem está recebendo aí? Clica no coração aí. Olha quantos comentários aí. O pecado não dói, é preciso ir cuidado com esse pecado, com esse tal de pecado. Aldair, né? Michele, o pecado começa quando minimizamos as suas consequências. Verdade. Glória a Deus. Palavra libertadora. Pecado nos afasta de Deus, a santidade nos afasta do pecado. É verdade. Glória a Deus. Vamos lá. Número 4, morrer para o mundo. Você quer ter uma santidade no presente, você precisa morrer para o mundo. Como assim, pastor? Vamos ver lá em João capítulo 12, 24. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la para a vida eterna. Então, olha só, que tremendo. Quando eu entendo, eu não tomo por preciosa a minha vida na terra, mas eu tenho uma projeção para a eternidade. Eu entendo que se nós gastarmos ou perdermos ou renunciarmos à nossa vida na terra, em prol de Cristo, isso acrescentará a nós na eternidade. O que ele diz? Se o grão de trigo cai em terra, não morrer, fica ali só, mas se morrer, produz fruto. Então, se você morre para si mesmo e para o mundo, você vai gerar muito fruto. Eu sempre digo que para ser discípulo de Jesus tem que ter duas coisas. Tem que morrer e tem que frutificar. E as duas coisas têm que ser nesse texto. Então, o verdadeiro discípulo é aquele que dá fruto e aquele que morre para o mundo, morre para a sua vontade, mas absorve
adota como sua verdade a verdade de Deus na sua vida. O que Jesus fala agora em Mateus 16, dando instruções para os seus discípulos, 16, 24 a 25. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, acha-la-á. Então você quer a vida que você tinha, ou você quer perder aquela vida anterior, aquela vida miserável, e agora achá-la em Jesus? A vida abundante que Jesus promete não é a vida que tu tinha antes. A vida abundante que Jesus promete é justamente essa vida em que você sepulta o velho homem, mata o velho homem e agora renasce com Cristo, e nessa nova vida com Ele, essa sim é abundante, essa vida sim é poderosa, essa vida é onde você tem paz, essa é a vida onde você tem abundância que vai sobrepujar qualquer proposta do mundo. Quando eu falo morrer para o mundo, não significa que você não vai ter bênçãos nessa terra, não é isso. Mas é você entender que agora você vive para Cristo e Ele se move através da tua vida. Você vive para Jesus e Ele se move através da tua vida, e você tem uma vida abundante. Por quê? Porque Ele está em você. Glória a Deus. Se você está recebendo aí, clica no coraçãozinho, diz amém, diga: eu recebo essa vida do Senhor em nome de Jesus. Quinto ponto. Hoje nós vamos ter novamente um ponto bônus, nós vamos ter os quinto e o sexto. Por isso que eu estou correndo assim, feito louco, né? Quinto ponto para ter santidade no presente século: temer ao Senhor. Meu Deus, temer ao Senhor. Provérbios 9, 10 diz o seguinte: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Você quer ter sabedoria? Você quer ter sabedoria? Aliás, eu quero fazer uma live só sobre sabedoria. Você quer ter sabedoria que vem de Deus? Começa com temer a Deus. O que é temer a Deus? É respeitar o Senhor. Não é ter medo de Deus, mas é respeitar a Deus como Senhor. É respeitar o reino, é respeitar os valores da palavra. Respeitar não só no sentido de venerar, não, no sentido de viver, no sentido, eu não vou pecar, embora minha carne esteja desejando muito, e talvez se eu cometesse esse pecadinho ninguém ficaria sabendo, mas eu vou respeitar, eu vou temer a Deus, por isso eu não peco. Ninguém está vendo. Quando nós temos temor, nós mantemos a santidade mesmo quando ninguém está nos vendo. Quando nós temos temor, nós respeitamos ao Senhor, a autoridade dele, mesmo quando ninguém está nos observando. Isso é temor. O temor, o medo gera fidelidade, até pode gerar uma fidelidade, mas o temor gera lealdade. E Deus quer levantar filhos e filhas leais, que são a mesma coisa quando estão na frente dos outros e quando estão sozinhos. E ali nós somos provados. Ali quando aparece alguma coisa na internet que você não deveria estar vendo, quando aparece alguma coisa naquele seriado que você não deveria estar vendo, e vou dizer assim, por temer a Deus eu vou desligar esse troço aqui. Não tem ninguém vendo, mas eu vou desligar. Quando alguém te dá o troco errado, ninguém viu, mas você, por temor a Deus, e você decide ter um caráter apurado, aprovado, honesto, eu vou devolver. Esses dias nós recebemos R$10 de troco a mais, e nós só vimos quando chegamos em casa, e depois nós não tinha voltado mais naquela fruteira fazia muito tempo, desde o verão. E aí essa semana passada nós voltamos naquela fruteira e eu lembrei, nós temos que te dar R$10 que você nos deu troco a mais há 2 meses atrás. Isso é temer a Deus. Sabe por quê? Porque o homem não viu, ninguém está vendo, mas Deus sabe. E quando nós tememos a Deus, nós procuramos ser correto nos mínimos detalhes, procurando ter uma vida assertiva e correta diante de Deus. Amém? E o que a palavra diz ainda em Provérbios 28, 13 e 14?
O que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Ou seja, a pessoa que varre para baixo do tapete jamais vai prosperar. Mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Feliz o homem constante no temor de Deus, mas o que endurece o coração cairá no mal. Então olha só, quer prosperar, meu irmão? Para de encobrir as transgressões, confessa o teu pecado para Deus e confessa, se precisar de cura, confessa para o teu líder, confessa por aqueles que podem te ajudar a sair disso. Mas aquele que encobre as suas transgressões, aquele que varre para baixo do tapete, esse jamais vai prosperar. Mas aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Então, tem que confessar, mas tem que deixar. Isso significa arrependimento. Para manter a santidade no presente século, precisa ter uma mentalidade de arrependimento. E aí está o próximo versículo, Atos 3,19, que diz assim: arrependei-vos, é um comando, é um imperativo. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Então, presume-se que aquele que não se arrepende e não se converte, os pecados, mesmo Cristo tendo morrido na cruz e derramado sangue, não houve cancelamento de pecados. Enquanto tem pecado que não foi cancelado contra ti, isso é legalidade para o diabo entrar, roubar, matar, destruir, que essa é a missão dele, essa é a vocação do diabo, ele veio para roubar, matar e destruir. Então, cancelamento de pecados, meu irmão, cancelamento só acontece com arrependimento e conversão. Amém? Quem está entendendo, clica no botãozinho aí, no coraçãozinho. Glória a Deus pela tua vida. Glória a Deus, você está entendendo? Meu Deus, o tempo está voando. Amém? Então vamos fazer uma revisãozinha aqui para entrar no último ponto. Como manter a santidade no presente século? Primeiro, confessar pecados. Segundo, conservar a simplicidade e pureza devidas a Cristo. Você deve isso ao Senhor, amém? Nós devemos isso ao Senhor. Terceiro, andar no Espírito. Ande no Espírito, não dê lugar para o diabo. Não dê lugar para o diabo. Ande no Espírito, seja íntegro, ande no Espírito e o fruto do Espírito vai aparecer na tua vida. Quarto, morrer para o mundo. Morrer para o mundo significa que agora você vai você vai colocar em primeiro lugar a vontade do Senhor e abandonar a vontade da carne e do velho homem. Em nome de Jesus, isso vai gerar muitos frutos. Glória a Deus. Quinto ponto, temer ao Senhor, princípio de sabedoria. Conhecimento do santo é prudência. Amém? Não encobrir pecados, mas confessar pecados para cura, para arrependimento, para quê? Para que sejam cancelados os teus pecados, em nome de Jesus. E sexto, agora aqui é um bônus. Geralmente eu trago 5 pontos, eu vou trazer um sexto, e esse é para líderes. Esse ponto é para líderes, é para pessoas que exercem misericórdia, é para pessoas que trabalham com pessoas. E nós sabemos que todos nós estamos suscetíveis a pecados. Ninguém é melhor que ninguém. Então, como nós devemos proceder com aqueles que erram? E aqui o sexto ponto é, então, restaurar os que erram. Restaurar aqueles que erram. Nós precisamos ter uma mentalidade de restauração, porque a Bíblia diz que nós não devemos julgar as pessoas, julgar o pecado, sim, como igreja. Mas a nossa missão como igreja é restaurar aqueles que erram ou aqueles que pecam. Então, Jesus ensina um texto muito profundo aqui em Mateus 18:15. Olha o que ele diz. Se o teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo, vai conversar com ele, entre ti e ele só, ou seja, só você e o irmão que errou. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se, porém, não te ouvir,
toma agora contigo uma testemunha, ou uma ou duas pessoas para testemunho, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. Agora, se mesmo assim ele não te atender, diz a igreja, e se recusar a ouvir também a igreja, considera gentil e publicano, cobrador de impostos, ou seja, a pessoa que não está interessada em acertar. Então são 3 instâncias. Primeiro, no individual. Nós advertimos uma pessoa que errou no individual. Exortamos no individual. Se ela ouvir, ganhei o irmão. Agora, se ela não ouvir, que seja agora mais uma nova tentativa por meio de 2 ou 3 pessoas, 1 ou 2, e mais juntamente contigo 3 pessoas, ou seja, com testemunhas. Se a pessoa te ouvir, ganhou o teu irmão, glória a Deus. Se mesmo assim ela não ouvir, agora então leva a igreja, que a igreja então traga uma correção, traga uma exortação. Se mesmo assim a pessoa não ouvir, aí considera que essa pessoa é ímpia, que essa pessoa não quer o evangelho, né? Em outras palavras, parafraseando, seria mais ou menos por aí. Então Jesus dá uma estratégia, Jesus dá uma estrutura de correção. Ele dá uma estrutura. Ele não diz assim, se o teu irmão pecar contra ti, sai difamando e falando mal. Jesus não fala isso. Jesus sempre vai pregar a paz, a pacificação e a restauração dos relacionamentos, a restauração da comunhão e esclarecimento para que tudo venha a entrar nos seus devidos lugares. Então, meu irmão, se alguém fez alguma coisa contra ti, vai conversar com essa pessoa. Se não, a pessoa não te ouvir, não tem problema, chama a testemunha, conversa de novo, te esforça para que a comunhão seja restaurada. Investe tempo, investe o teu esforço, segundo a palavra, para restaurar essa relação, para que essa pessoa seja alcançada e ela consiga, em nome de Jesus, corrigir o seu erro. Agora, vamos supor que alguém for surpreendido em alguma falta. Abre lá em Gálatas 6. Alguém foi pego na tampa, como se diz, né? Alguém foi... Bota orgulho de lado e vai. Isso aí, Michele. Alguém for surpreendido cometendo um erro, cometendo um pecado, e você ficou sabendo, ou você viu, teve ali, foi na hora, tem um termo que se diz, não está vindo à mente agora. Hã? Foi em flagrante, ou foi surpreendido pecando, né? Flagra, muito bem aí. Minha filha me ajudou e o Rodrigo também. Obrigado. Olha o que a palavra diz em Gálatas 6. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, olha o que Paulo diz. Vós que sois espirituais, essa palavra, se você é espiritual, é para você. E eu espero que os líderes que nós temos gerado sejam espirituais, amém? Porque nós vamos lidar com muita gente que erra até curá-los, amém? Quem está recebendo isso? Então, irmão, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigiu com espírito de brandura. E guarda-te para que não sejas também tentado. Ai, ai, ai. Eu preciso me guardar, porque muitas vezes eu posso corrigir alguém com veemência e ser tentado na mesma coisa. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Deus está nos dizendo aqui, através da boca de Paulo, que nós temos que levar as cargas uns dos outros para cumprir a lei de Cristo. Qual é a lei de Cristo? Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Ele se entregou por nós. Porque se alguém julga ser alguma coisa, preste atenção, porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si, não no outro. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Então olha só, para nós que somos espirituais,
devemos corrigir aqueles que erram com brandura, porque se nós não fizermos isso, nós podemos ser tentados na mesma coisa. Então guarda o teu coração, líder, corrige com brandura e leva as cargas uns dos outros, sabendo que todos nós estamos caminhando para um aperfeiçoamento, para cumprir a lei de Cristo, que é qual? Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Né? Nós já entendemos que lá no Antigo Testamento a instrução é: ama o outro como a ti mesmo. Aí Cristo ampliou a coisa. Agora ama como eu amei. Como que Cristo amou? Dando a sua vida. Ele se entregou a si mesmo. Amém? Como ovelha muda para o matador. E aí, queridos, então nós podemos levar o fardo uns dos outros. Eu quero fechar essa palavra para orar. A hora urge. Realmente uma hora é muito pouco para o nosso culto diário aqui, mas vamos lá. Fechamento, palavra de fechamento para você guardar no seu coração. 1 Coríntios 10, 12 e 13. Se você está recebendo essa palavra aí, clica no coraçãozinho. Se você quiser me dar um feedback depois, como está sendo essas mensagens para ti, pode mandar no direct do Instagram, manda para o meu WhatsApp. Eu gosto muito de ouvir o que Deus está fazendo na vida dos irmãos. É importante, a gente está tão longe, né? A gente está tão longe. Quando a gente está na igreja, as pessoas dão feedback no corredor. A gente assim, puxa vida, recebi. Isso é tão confortante para nós saber que a palavra está gerando transformação. Então, se a palavra está gerando transformação na tua vida, manda um feedback daquilo que Deus está fazendo através dessas palavras. E eu espero que sim, que Deus esteja agindo na tua vida através daquilo que nós estamos ministrando, em nome de Jesus. 1 Coríntios 10, 12, a palavra diz assim, para fechar: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Queridos, não há provação que nós não possamos suportar. Não há tentação, porque aquele mesmo que permite que nós sejamos tentados, juntamente com a tentação, ele já dá a provisão de livramento, de sorte que nós não seremos tentados além das nossas forças. Então, queridos, se você pensa que está em pé, cuide para que não caia. Amém? Não deixe a arrogância, a soberba entrar no teu coração, achando que você é melhor que alguém. Pelo contrário, se você pensa que está, cuida, fica atento, para que você possa continuar se mantendo na simplicidade e na pureza devida a Cristo. Que você permaneça no Espírito, em nome de Jesus. Pai, que essa palavra venha transformar as nossas vidas. Senhor, nós queremos viver um evangelho que é sério. Nós queremos viver um evangelho que é verdadeiro. Nós não estamos aqui por uma falácia, Senhor, de uma filosofia ou de um modelo. Não, Senhor, nós estamos aqui, Senhor, buscando, Pai, conhecer as verdades, Pai, que estão transformando as nossas vidas. Pai, nós queremos avançar no temor do Senhor, na sabedoria, Senhor. Queremos, Pai, estar de pé, Senhor, manter de pé. E por estarmos de pé, Senhor, guarda o nosso coração de toda arrogância, Senhor, para que nós não venhamos a cair, em tentação, mas livra-nos do mal. O próprio Mestre, Pai, pediu na oração que nós conhecemos como Pai Nosso: não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pai, nós te pedimos que Tu não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, Senhor, e que nós consigamos manter a nossa santidade em pé, Senhor, que nós consigamos continuar Te ouvindo e viver essa vida no Espírito, e que nós possamos, Pai, compreender que mesmo que haja alguma tentação em nós, o Senhor é o Deus da provisão, Jeová Jiré, Ele já está provendo a salvação, de sorte que não há nada que nós não possamos suportar nessa terra, em nome de Jesus. Que Deus abençoe vocês poderosamente, que Deus revista as vossas vidas do poder dEle, que vocês sejam abençoados de maneira sobrenatural. Tenha um final de noite abençoado em nome de Jesus. Deus abençoe Diego, Karine, Bruna,
que Deus abençoe. Jéssica, que Deus abençoe. Gorete, poderosamente, um final de noite abençoado. Rosaura, tchau. Andréia Castro, Zanata, Andréia, acho que é Andréia. Thaísa, Cris, Deus abençoe, Cris. Arthur, Deus abençoe. Viviane, queridos. Rodrigo, fiquem na paz de Jesus. Obrigado pela audiência e até amanhã, se Deus permitir. Assim estaremos juntos amanhã aqui às 20 horas. Edu, Deus abençoe. Kátia, Irã, fiquem com Deus em nome de Jesus. Diego, tchau, tchau.